Olá e boas-vindas a essa nossa análise profunda. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa visão de mundo fascinante e, honestamente, bem esotérica. O material que vamos mapear vem direto dos escritos do professor Dr. R.D. Pisinga e do Frater Velado. Nosso objetivo aqui é explorar esses conceitos místicos de um jeito estruturado e totalmente neutro, captando as ideias exatamente como eles propuseram. É uma jornada e tanto, viu? Vamos da própria natureza da matéria até as práticas de libertação espiritual. Mas para começar, vamos deixar uma pergunta bem pesada pairando no ar por um segundo. E se todo o mundo material for só uma ilusão cósmica? E se toda a nossa realidade física for só uma gigantesca cortina de fumaça? Esse questionamento metafísico é o grande ponto de partida do material que a gente está analisando hoje. É ele que prepara o terreno para uma jornada que vai literalmente da escuridão para a luz. A armadilha do mundo material. Para entender o cerne desse problema, a gente precisa olhar para o mundo não como um cenário passivo, sabe? Mas sim como um verdadeiro campo de batalha mecânico. E uma das peças-chave dessa engrenagem toda, segundo o texto do Frater Velado, é a famosa Lei do Triângulo. Esse é um princípio cósmico fundamental num universo que é marcado pela dualidade. Basicamente, a ideia é que nada, absolutamente nada, surge do acaso. O processo é o seguinte: tudo começa num pensamento. Esse pensamento cria uma realidade no mundo fenomênico, que, por sua vez, inevitavelmente gera uma consequência, uma colheita kármica. É como se fosse uma máquina de criação contínua, governada por essa regrinha básica: pensar, criar, colher. 2. A estrela de 9 pontas. E para ilustrar como essa armadilha funciona na prática, o texto descreve o que ele chama de átrium da Grande Loja Negra. O que é fascinante aqui é como a estrutura destrincha em detalhes os mecanismos emocionais que supostamente mantêm a humanidade presa nessa ilusão toda. Olha só como os sentimentos formam alianças perigosas, seguindo aquela lei do triângulo. A inveja e a cobiça se juntam para criar o ódio. A raiva e o rancor se fundem, e o resultado é o medo, que age como uma paralisia silenciosa. E, finalmente, a indiferença unida à arrogância acaba gerando a prepotência. Somando tudo, esses 3 triângulos formam uma estrela de 9 pontas, que o autor coloca como a verdadeira base de operação das energias mais densas. E é bem aqui que o texto chega no seu ápice de intensidade dramática. O autor afirma com todas as letras que esse mundo em que a gente vive, o plano físico, funciona com base numa lei da devoração. Pois é uma visão bem sombria. Ela não vê o reino físico só como um lugar de provações, mas como um verdadeiro espaço de consumo espiritual, onde certas forças literalmente se alimentam da negatividade humana. 3. Jesus, o místico extraterrestre. Agora, a grande questão: se a armadilha é tão bem montada, como é que se escapa? É aí que o texto introduz um guia cósmico. E isso ilustra perfeitamente o contraste gigante entre a visão ortodoxa tradicional e as afirmações esotéricas superespecíficas desses escritos. Enquanto a narrativa oficial coloca Jesus dentro daquela caixinha do cristianismo estabelecido, a narrativa esotérica que estamos analisando apresenta Jesus como um ser extraterrestre, vindo lá da estrela Sírius. Ele seria um pioneiro Rosa-Cruz e, mais importante ainda, o revolucionário que aboliu a dura lei de Talião, aquele famoso olho por olho. Lembrando, claro, que nosso papel não é dizer quem está certo ou errado, mas sim observar como a fonte constrói essa figura transformadora. E para dar base a essa visão tão diferente, a fonte busca apoio em textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé. Vamos pensar no peso filosófico dessa frase por um instante. Existe ali uma perplexidade mística muito profunda sobre a ideia de um espírito ilimitado acabar de alguma forma aprisionado dentro de uma matéria tão densa, dentro da carne. É um questionamento direto sobre a própria engenharia da nossa existência. E a resposta para esse baita dilema, segundo essa linha gnóstica, com certeza não está em rituais ou em templos de pedra. O ensinamento esotérico central destacado aqui é claríssimo. A verdadeira libertação vem de dentro, da realização interna. O tal reino não é um lugar no mapa ou uma instituição externa, mas sim uma mudança completa de chave no estado de consciência. 4. Yogananda e a Kriya Yoga. Saindo lá do antigo Oriente Médio e pulando para a nossa era moderna, a trajetória de Paramahansa Yogananda ganha um papel de destaque absoluto. Ele passou por um treinamento super rigoroso com Sri Yukteswar a partir de 1910 e entrou para a ordem monástica logo em seguida. Mas o grande divisor de águas mesmo foi em 1920, quando ele viaja para os Estados Unidos. Lá, ele atuou como uma ponte essencial,
conectando a profunda ciência espiritual do Oriente a um Ocidente que estava simplesmente sedento por esse tipo de resposta esotérica. Então, o que ele trouxe do Oriente que mudou tanto o jogo? A resposta é a Kriya Yoga. O material que estamos estudando não trata a Kriya só como uma filosofia bonita, mas como uma verdadeira ciência milenar de meditação, super prática. O foco principal é dar às pessoas uma ferramenta real, quase palpável, para conseguir controlar a mente, elevar a percepção e, como a gente viu antes, conseguir finalmente escapar daquela armadilha do mundo material. 5. A ilusão da matéria. E como tudo isso se encaixa na cosmologia do Yogananda? Bom, aqui a gente chega no coração do conceito de Maya. Para ele, esse mundo físico, a mesa, o chão, tudo que a gente toca e vê, no fundo não existe do jeito sólido que a gente imagina. Na verdade, é tudo descrito como uma ilusão cósmica. Seria tipo uma projeção holográfica, formada por vibrações mais densas e lentas de uma realidade espiritual muito mais alta e pura. No fim das contas, a grande sacada é que tudo, literalmente tudo, é uma questão de frequência vibratória. Para deixar isso ainda mais amarradinho, essa citação mostra como o próprio espaço e o tempo são engrenagens dessa mesma ilusão. A função deles é basicamente confinar e limitar a percepção humana. Eles fazem com que algo que na sua essência é totalmente infinito e unificado pareça cortado, medido e distante para a gente. É uma mudança de perspectiva gigante. 6. O caminho da transformação. Certo, mas afinal de contas, o que esses textos propõem na prática para encontrar a tal da luz? O roteiro é até surpreendentemente sistemático. Tudo começa com uma autoanálise super honesta e profunda. Isso é essencial para desmontar aqueles 3 triângulos negativos que a gente viu lá no começo, sabe? Identificar a inveja, a raiva, a indiferença. O passo seguinte é a dedicação diária à meditação e à Kriya Yoga, que é o que reconecta a pessoa àquele silêncio interior. E o topo da montanha, o ápice desse esforço todo, é a transcendência definitiva da ilusão de Maya, chegando naquele estado de consciência absoluta que é conhecido como Samadhi. E aí fica a pergunta, por que isso importa tanto? Por que investir tanto esforço nisso? A resposta bate numa tecla fundamental. Na nossa essência, nós somos infinitamente maiores do que esse veículo físico temporário que a gente usa. É um apelo quase urgente para que a gente pare de se resumir e se identificar única e exclusivamente com o nosso corpo físico. Vamos só deixar o peso poético dessa reflexão do Yogananda ecoar por um momento. Tem uma serenidade imensa nessa compreensão de que a consciência individual é como uma pequena gota, inseparável de um oceano sem fim. Uma consciência perfeitamente calma, totalmente livre de qualquer amarra kármica e, acima de qualquer coisa, indestrutível diante da passagem do tempo. Lindo, não é? E assim, chegando ao final dessa nossa exploração, fica um pensamento bem instigante no ar. Depois de mapear tantas armadilhas ocultas e conhecer essas ferramentas milenares de meditação, a bola passa para cada um de nós, na busca pelas próprias respostas. Será que existe em nós aquela coragem real de questionar o óbvio e espiar o que tem além dessa ilusão cósmica? Muito obrigado por acompanhar mais esta análise aprofundada e até a próxima jornada por esses mares do conhecimento.